Amor segura para mim enquanto eu subo no altar. Foi o que ele disse com aquele sorriso de quem é dono do mundo ajeitando a gravata de seda italiana, que custava mais do que a aposentadoria de um ano inteiro de um trabalhador honesto. Ricardo me entregou o celular desbloqueado, sem nem olhar nos meus olhos, como se eu fosse apenas um móvel velho, um cabide de luxo posicionado ali no canto da sacristia para servir aos caprichos dele. Eu peguei o aparelho. Minhas mãos suavam frio dentro das luvas de renda bege que eu tinha comprado especialmente para aquele dia, o dia que deveria ser o mais feliz da vida da minha filha. Ele virou as costas e caminhou para o altar exalando aquele perfume caro que sempre me deu náuseas, embora eu nunca tivesse coragem de dizer. 10 segundos. Foi esse o tempo que levou para o meu mundo, e o mundo da minha filha desmoronar em silêncio. O celular vibrou na palma da minha mão. A tela acendeu com uma luz forte, cortando a penumbra da igreja antiga de Ouro Preto. Eu não queria olhar. Eu fui educada para respeitar a privacidade alheia, para ser a sogra discreta à mulher que não se mete. Mas o brilho da tela foi magnético. Meus olhos baixaram involuntariamente, e o que eu li ali naquela notificação de mensagem que apareceu no topo da tela não apenas parou o meu coração. Aquilo assassinou a mulher ingênua que eu fui durante 62 anos. A mensagem era de um contato salvo como amor, acompanhado de um coração vermelho pulsante. Mas não era o número da minha filha Juliana. A mensagem dizia: "Aguenta firme, minha vida. 6 meses depois da viagem de escalada, o acidente acontece e o seguro paga, e nós seremos finalmente livres." Minha garganta secou instantaneamente, como se eu tivesse engolido um punhado de areia e vidro moído. O ar dentro da igreja pesado, com o cheiro de lírios e incenso, de repente parecia tóxico. Eu li de novo, e de novo. As letras pareciam dançar na minha frente, zombando da minha estupidez. Acidente, seguro, livres. Eu olhei para o altar. Ricardo estava lá de pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo, fazendo aquela pose de homem santo, de marido devoto, sorrindo para os padrinhos, cumprimentando os tios da minha filha com tapinhas nas costas. Ele estava planejando matar a minha filha. Não era uma traição carnal, não era apenas uma amante escondida. Era um plano de execução. Ele ia levar a minha Juliana, a minha menina doce e romântica, para uma lua de mel nas montanhas, e ela voltaria num caixão lacrado. Senti uma tontura violenta. As paredes de pedra da igreja pareciam estar se fechando sobre mim. Eu precisava ter certeza. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei o aparelho cair no chão de pedra polida. Deslizei o dedo pela tela. Ele não tinha senha. A arrogância dele era tamanha, a certeza de que eu era apenas uma velha ignorante e inofensiva era tão grande que ele nem se deu ao trabalho de bloquear o telefone. O aplicativo de mensagens abriu, e ali estava o abismo. Eu rolei as mensagens para cima, sentindo um gosto amargo de bile na boca. Não era só uma mensagem. Eram meses de conversas, fotos de documentos, uma apólice de seguro de vida no valor de 5 milhões de reais, com uma assinatura que imitava a da minha filha, mas que eu sabia com a certeza de uma mãe que corrigiu os cadernos de caligrafia dela, que era falsa. Vi mensagens de uma semana atrás. Ricardo dizia: "Ela é tão estúpida que assinou os papéis do banco achando que era para a conta conjunta." E a resposta da amante, uma tal de Larissa, dizia: "Calma, logo você se livra desse peso morto e a gente vai aproveitar a herança da velhota também." A velhota era eu. Eles não queriam apenas matar a minha filha. Eles queriam destruir tudo o que eu e meu falecido marido construímos com suor e lágrimas. Eles riam da nossa ingenuidade. Riam do vestido de noiva que a Juliana escolheu. Riam do amor que ela sentia por ele. De repente, a música do órgão explodiu no ar. A marcha nupcial. O som que deveria ser de celebração soou para mim como o toque fúnebre de um sino de cemitério. As grandes portas de madeira da igreja se abriram. A luz do sol da tarde invadiu a nave central, criando um halo dourado atrás da silhueta da minha filha. Juliana entrou. Ela estava deslumbrante. O vestido branco de seda, o véu cobrindo o rosto, o buquê de orquídeas brancas nas mãos. Ela sorria. Meu Deus, como ela sorria! Um sorriso puro, radiante, de quem acredita que está caminhando em direção ao felizes para sempre. Ela não sabia que estava caminhando em direção ao seu próprio matadouro. Ela não via o monstro no altar, ela via um príncipe. O tempo pareceu desacelerar. Eu via cada passo dela em câmera lenta. O farfalhar do tecido do vestido no chão de pedra,
soava como um grito abafado. Eu olhei para os convidados, todos sorrindo, enxugando lágrimas de emoção, murmurando como a noiva estava linda. Ninguém sabia, só eu. Eu estava segurando a prova do crime nas minhas mãos, trêmulas, escondida atrás da minha bolsa de festa. O que eu deveria fazer? Se eu gritasse, se eu parasse o casamento agora, eu destruiria o dia mais feliz da vida dela. Ela me odiaria. Ela diria que eu estava louca, que eu sempre tive ciúmes, que eu estava inventando coisas. Ricardo negaria tudo. Ele diria que eu era uma velha senil e amargurada. Mas se eu me calasse, se eu deixasse ela dizer sim, eu estaria assinando a sentença de morte da minha única filha. Eu olhei para o lado. Minha filha mais nova, a Fernanda, estava no banco da frente, arrumando o vestido da madrinha. Ela me olhou e franziu a testa. Ela percebeu. Ela viu que eu estava pálida, que eu estava suando frio, que eu parecia prestes a desmaiar. Fernanda sempre foi a mais esperta, a mais atenta. Ela fez um gesto discreto com a cabeça, perguntando o que havia de errado. Eu não podia falar. Minha voz tinha sumido. Juliana estava na metade do corredor. Ricardo olhava para ela com aquele olhar de predador, fingindo emoção, fingindo amor. Eu vi ele levar a mão aos olhos como se estivesse secando uma lágrima. A hipocrisia daquele gesto me deu uma força que eu não sabia que tinha. Uma raiva fria ancestral tomou conta do meu corpo. Não era apenas medo, era ódio. Ódio por aquele homem que entrou na nossa casa, comeu da nossa comida, ganhou a confiança da minha filha apenas para planejar o fim dela como se fosse um negócio. Eu olhei para o celular mais uma vez. A última mensagem da amante dizia: "Não esquece de fazer cara de choro quando ela entrar. Te amo, assassino lindo." Assassino. A palavra brilhava na tela. Eu tinha 5 minutos. 5 minutos antes do padre começar a falar. 5 minutos para decidir se eu seria a mãe que destrói um sonho ou a mãe que enterra uma filha. Eu apertei o celular com tanta força que senti a carcaça estalar. Levantei os olhos para o altar. Ricardo sorriu para Juliana. E então, ele olhou para mim. Ele piscou. Uma piscadela cúmplice e arrogante de quem acha que já venceu. Foi aquela piscadela que selou o destino dele. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui nenhuma dor é contada em vão. Aquele piscar de olhos, aquele gesto minúsculo, quase imperceptível, durou uma fração de segundo, mas teve o poder de congelar o tempo dentro daquela igreja secular. Ricardo não estava apenas zombando de mim. Ele estava declarando vitória. Ele estava me dizendo sem mover os lábios que eu era uma velha inútil, uma peça de mobília que ele tolerava apenas até conseguir o que queria, a vida e o dinheiro da minha filha. Meu sangue, que segundos antes parecia ter virado gelo, agora fervia. Eu apertei o celular dele contra o meu peito, sentindo o metal frio queimar através do tecido do meu vestido. Ali na minha mão estava a prova de que o homem que jurava amor eterno no altar era na verdade um carrasco esperando a hora do abate. E eu era a única testemunha silenciosa de um crime que ainda não tinha acontecido, mas que já estava escrito e assinado. Minha mente foi arrastada violentamente para o passado, para 8 meses atrás, quando aquele homem cruzou a nossa porta pela primeira vez. Eu deveria ter confiado no meu instinto. Mães têm um sexto sentido que a ciência não explica, uma espécie de alarme interno que dispara quando o perigo se aproxima da cria. Lembro-me do primeiro jantar. Ricardo trouxe vinhos caros, falou sobre investimentos, sobre o futuro, sobre como ele admirava a família tradicional. Mas ele não olhava nos olhos da Juliana quando ela falava. Ele olhava para os quadros na parede, para a prataria sobre a mesa, para o anel de diamantes que eu herdei da minha avó. Ele não estava vendo uma família. Ele estava fazendo um inventário. Ele estava calculando quanto valia a nossa dor. Naquela noite, depois que ele foi embora, eu tentei alertar a minha filha. Estávamos na cozinha lavando a louça do jantar que eu tinha preparado com tanto carinho, sem saber que estava alimentando o inimigo. "Filha", eu disse com todo o cuidado do mundo, "ele faz muitas perguntas sobre o testamento do seu pai. Isso não te incomoda?" A reação da Juliana foi como um tapa na cara. Ela largou o prato com força dentro da pia, a espuma do detergente voando para todos os lados. "Mãe, pelo amor de Deus, você não consegue me ver feliz. Você quer que eu fique sozinha, amargurada e viúva como você." Aquelas palavras. Amargurada e viúva.
Elas doeram mais do que qualquer ofensa. Juliana não falava por si mesma. Ela repetia o que ele soprava no ouvido dela. Ricardo já estava nos separando, criando um muro de ressentimento entre mãe e filha. Ele era o príncipe encantado que a salvava da mãe controladora. E eu engoli o choro. Eu me calei. Eu me tornei pequena dentro da minha própria casa para não perder a minha filha. E agora, vendo ela caminhar em direção a ele no altar com aquele véu branco, cobrindo um rosto cheio de sonhos, eu percebi que o meu silêncio não a protegeu. O meu silêncio foi o cúmplice perfeito dele. O padre começou a falar. As palavras litúrgicas que deveriam trazer paz soavam como uma contagem regressiva. Estamos aqui reunidos. Cada sílaba era um passo a mais em direção ao precipício. Eu olhei para o lado. Fernanda, minha filha mais nova, estava sentada a poucos metros. Fernanda sempre foi diferente da Juliana. Enquanto Juliana era coração e poesia, Fernanda era razão e aço. Ela é advogada cética por natureza e nunca gostou do sorriso polido demais do Ricardo. Ela me olhava fixamente, as sobrancelhas franzidas, notando a minha palidez, o meu tremor, o jeito como eu agarrava aquele celular, como se fosse uma tábua de salvação num naufrágio. Eu precisava agir. Mas o medo me paralisava. E se ele tivesse apagado as mensagens remotamente? E se eu fizesse um escândalo e ao desbloquear a tela não houvesse nada? Eu seria internada como louca. Juliana nunca mais falaria comigo. Ricardo venceria e teria o caminho livre para matá-la depois longe dos meus olhos. A dúvida é a arma mais cruel do diabo. Mas então, o celular vibrou na minha mão novamente. Mais uma notificação. Eu não queria olhar, mas olhei. Era a amante de novo. Já reservei o chalé na serra. Lembre-se, sem sinal de celular, sem testemunhas. Só você e o acidente. O ar me faltou. Minha visão escureceu nas bordas. Sem testemunhas. Eles já tinham o local. Já tinham o método. O padre perguntou: quem entrega esta mulher? O silêncio da igreja pesou toneladas sobre os meus ombros. Eu não podia gritar. Minha voz estava presa num nó de pânico e responsabilidade. Eu fiz a única coisa que meu corpo permitiu. Eu me levantei. Não foi um movimento gracioso. Eu tropecei no genuflexório, fazendo um barulho seco de madeira batendo contra a madeira que ecoou pela nave silenciosa. Cabeças se viraram. Murmúrios começaram a se espalhar como um incêndio. Ricardo olhou para mim e, por um segundo, a máscara dele caiu. Eu vi o medo. Ele sabia que o celular estava comigo. Ele sabia que eu tinha visto. Mas ele apostava na minha covardia. Ele apostava que a velha viúva teria vergonha de estragar o casamento da filha. Ele sorriu um sorriso tenso e fez um gesto discreto com a cabeça, como quem diz: sente-se, velha tola. Eu não me sentei. Eu olhei para a Fernanda. Meus olhos gritavam socorro. Eu estendi a mão com o celular em direção a ela. Fernanda entendeu. Ela não precisou de palavras. Ela se levantou rápido, ignorando os olhares de reprovação das tias e primas, e veio até mim. Mãe! O que foi? Ela sussurrou, segurando meus braços gelados. Eu não consegui falar. Eu apenas coloquei o celular desbloqueado na mão dela com a conversa aberta. Fernanda olhou para a tela. Eu vi o momento exato em que a alma dela entendeu o horror. Os olhos dela se arregalaram, a boca se abriu num mudo de choque. Ela leu e releu. O rosto dela, que sempre foi corado e cheio de vida, ficou branco como o mármore do altar. Ela olhou para o Ricardo e o olhar dela não era de medo como o meu. Era de fúria, pura e assassina fúria. Ela apertou o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele vai matar ela. Fernanda sussurrou, a voz trêmula de raiva. Mãe, ele vai matar a Ju. Eu sei. Consegui dizer, as lágrimas finalmente escorrendo sem controle. O que a gente faz? Fernanda olhou para o altar. O padre estava prestes a iniciar os votos. Ricardo segurava as mãos da Juliana, fingindo devoção. Fernanda respirou fundo, endireitou a postura e olhou para mim. Naquele momento, não éramos mais mãe e filha. Éramos soldadas numa trincheira, prestes a lançar a última granada. A gente não vai deixar esse casamento acontecer, disse Fernanda. Nem que eu tenha que ser presa hoje. Ela não esperou. Fernanda caminhou para o corredor central, mas ela não gritou. Ela não correu. Ela caminhou devagar com o celular erguido como uma juíza prestes a proferir uma sentença de morte. O barulho dos saltos dela no piso de pedra era o único som na igreja. Toque, toque, toque. Ricardo a viu.
E pela primeira vez, o sorriso dele desapareceu completamente. Ele soltou as mãos da Juliana. Ele sabia. O jogo tinha acabado, mas ele não ia cair sem lutar. A vida da minha filha mudou naquele instante. Você está nos acompanhando de qual cidade do Brasil? Escreva nos comentários. Adoraria saber quem está aqui comigo, testemunhando este momento em que o silêncio de uma família foi quebrado para sempre. O barulho dos saltos de Fernanda no piso de pedra ecoou pela igreja como tiros em um campo de batalha silencioso. Cada passo era uma sentença. Eu, paralisada no meu banco, segurando a respiração, via minha filha mais nova se transformar em uma força da natureza. Ela não olhava para os convidados que começavam a murmurar confusos e assustados. Ela não olhava para o padre que parou a liturgia, com a boca entreaberta, a mão suspensa no ar. Os olhos dela estavam fixos em Ricardo como a mira de uma arma. E Ricardo, aquele homem que segundos antes ostentava a arrogância de um rei prestes a ser coroado, começou a suar. Eu vi. Uma gota de suor escorreu pela têmpora dele, traindo o sorriso congelado que ele tentava manter. Pare, a voz de Fernanda não gritou, mas projetou-se com uma autoridade que fez as velas do altar parecerem tremer. Pare essa cerimônia agora. O padre recuou um passo. Juliana. Minha doce Juliana virou-se devagar, o véu cobrindo seu rosto como uma névoa de inocência. Fernanda, o que você está fazendo? Ela perguntou, a voz trêmula, um misto de vergonha e confusão. Você está estragando o meu momento. A dor na voz dela era palpável. Ela achava que era apenas ciúmes, ou um surto, ou qualquer coisa, menos a verdade terrível que estava prestes a ser vomitada naquele altar sagrado. Ricardo tentou assumir o controle. Ele desceu um degrau do altar, colocando-se entre Juliana e a irmã, como um escudo protetor. Mas eu sabia que ele estava apenas protegendo o seu investimento. Fernanda, por favor, ele disse com aquele tom condescendente que usava para falar comigo. Você está descontrolada. Vamos conversar lá fora. Não faça a sua irmã passar vergonha na frente de Deus e de todos. Ele estendeu a mão para pegar o braço de Fernanda, um gesto que parecia acolhedor para a plateia, mas eu via a tensão nos músculos dele. Ele queria machucá-la, ele queria silenciá-la à força. Não toque em mim! Fernanda sibilou, recuando e erguendo o celular como se fosse um crucifixo diante de um demônio. E não ouse falar em Deus. Você não tem alma. Ela se virou para Juliana, ignorando o noivo. Ju, olha para mim. Eu te amo mais do que tudo. Eu morreria por você. Mas eu não vou deixar você casar com o seu assassino. A palavra assassino bateu nas paredes da igreja e voltou multiplicada. Um suspiro coletivo varreu os bancos. Minha irmã, sentada ao meu lado, agarrou meu braço com tanta força que suas unhas cravaram na minha pele. Maria Helena, o que está acontecendo? Ela sussurrou aterrorizada. Eu não consegui responder. Eu só conseguia olhar para o altar onde o destino da minha família estava sendo decidido. Juliana levantou o véu. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados oscilando entre o medo e a raiva. Você ficou louca, ela gritou, e as lágrimas começaram a brotar. Como você pode dizer uma coisa dessas no dia do meu casamento? Ricardo me ama. Ricardo aproveitou a brecha. Ele abraçou Juliana por trás, sussurrando no ouvido dela mais alto o suficiente para que Fernanda ouvisse. Ela está com inveja, meu amor. Ela sempre teve inveja de você. Ela quer destruir a nossa felicidade. Não olhe para ela. Vamos continuar. Ele fez um sinal para o padre, um gesto impaciente e autoritário. Continue, padre. Minha cunhada não está bem da cabeça. Foi a gota d'água. Eu não podia mais ficar sentada. Aquele homem estava manipulando a minha filha na minha frente, usando o amor dela como uma coleira para arrastá-la para o abismo. Eu me levantei. Minhas pernas tremiam, mas a minha vontade era de ferro. Ela não está louca. Ricardo, minha voz saiu rouca, rasgando a minha garganta. Eu caminhei pelo corredor sentindo os olhares de 300 pessoas queimando as minhas costas. Ela está com o seu celular. O celular que você me deu para segurar, porque estava ocupado demais fingindo ser um homem decente. Cheguei ao pé do altar. Agora éramos 4. Um quadrado de tensão insuportável. Eu arranquei o celular da mão de Fernanda e o coloquei diante dos olhos de Juliana. A tela ainda brilhava com a conversa aberta. Leia, filha. Leia o que o amor da sua vida está planejando para a sua lua de mel. Ricardo tentou avançar,
Tentou arrancar o aparelho da minha mão, mas Fernanda o empurrou no peito com uma força surpreendente. Fique longe delas, ela rugiu. Ricardo tropeçou a máscara de bom moço caindo por terra, revelando uma expressão de ódio puro e animal. Juliana olhou para a tela. Suas mãos tremiam tanto que ela teve que segurar o pulso com a outra mão para conseguir ler. 6 meses. Acidente. Seguro. Livres. Ela leu em voz alta, a voz falhando em cada palavra. O silêncio na igreja era absoluto. Nem uma tosse, nem um farfalhar de tecido. Apenas a voz quebrada da noiva lendo a sua própria sentença de morte. Ela levantou os olhos cheios de lágrimas para Ricardo. O que é isso? Ela sussurrou. Quem é? Quem é? Amor. Ricardo riu. Foi um som seco, nervoso, terrível. Isso é uma montagem. Elas hackearam meu telefone. Juliana, pelo amor de Deus, você vai acreditar nessas duas amarguradas. Sua mãe nunca gostou de mim. Ela quer que você fique sozinha para cuidar dela na velhice. Ele estava desesperado, atirando para todos os lados, tentando usar as minhas inseguranças contra mim. Elas estão inventando isso para nos separar. E a apólice de seguro, Ricardo? Eu perguntei, sentindo uma calma gélida tomar conta de mim. Aquela de 5 milhões de reais que eu vi nas fotos, aquela com a assinatura falsificada da minha filha, você vai dizer que a seguradora também faz parte do complô. Eu me virei para os convidados, erguendo a voz. Alguém aqui sabia que o noivo fez um seguro de vida milionário em nome da noiva semana passada sem ela saber? O murmúrio explodiu. As pessoas começaram a se levantar. O escândalo estava armado. Mas Ricardo não desistiu. Ele agarrou o braço de Juliana com violência, apertando a carne macia do braço dela. Vamos embora daqui. Agora. Essas mulheres são doentes. Juliana gemeu de dor. Você está me machucando, Ricardo. Vamos, ele gritou, puxando-a. Naquele momento eu não vi mais o noivo. Eu vi o monstro. E eu vi o que aconteceria se ele atirasse daquela igreja. Eu avancei. Não como uma senhora de 62 anos, mas como uma leoa defendendo a cria. Eu agarrei o outro braço de Juliana. Você não vai levar ela a lugar nenhum. O padre, finalmente saindo do estupor, desceu do altar. Solte-a, filho. Isso é a casa de Deus. Ricardo olhou em volta. Ele estava cercado. A mentira tinha acabado. Mas nos olhos dele eu não vi arrependimento. Eu vi o cálculo frio de quem procura uma rota de fuga. Ele soltou Juliana com um empurrão que a fez cair nos braços de Fernanda. Ele ajeitou o terno, passou a mão no cabelo e olhou para mim com um desprezo que gelou minha alma. Vocês não têm ideia do que fizeram, ele sibilou baixo o suficiente para só nós ouvirmos. Vocês acham que ganharam. O jogo só acaba quando o rei cai. E eu ainda estou de pé. Mas ele não viu. Ele não viu o que Fernanda tinha feito enquanto eu o confrontava. Ele não viu que ela tinha feito um sinal discreto para alguém no fundo da igreja. As grandes portas de madeira se abriram novamente, mas desta vez não era a luz do sol que entrava. Eram sombras azuis. O arrepio que percorreu a espinha dorsal de cada convidado foi quase audível quando os 3 policiais entraram marchando com o peso da lei em suas botas pesadas. O som seco dos coturnos no piso de pedra da igreja interrompeu até mesmo a respiração dos anjos pintados no teto. Eu não precisei olhar para trás para saber que Fernanda tinha acionado a polícia no exato momento em que leu as mensagens no banco. Ela não hesitou. Enquanto eu tentava processar a dor, minha filha mais nova já estava preparando a jaula para o monstro. Ricardo, ao ver os uniformes azuis se aproximando pelo corredor central, não correu. Ele não se desesperou. Pelo contrário, ele ergueu o queixo com aquela arrogância patológica que eu aprendi a detestar. Ele acreditava ser intocável. Ele acreditava que o seu charme e seus ternos caros eram um escudo à prova de balas contra a justiça dos homens. Isso é um circo, ele gritou, apontando o dedo para mim, tentando virar o jogo, tentando transformar a vítima em vilã. Essas mulheres estão histéricas. Elas invadiram meu telefone. Elas estão tentando me sequestrar emocionalmente. Mas os policiais não estavam ali para ouvir discursos. Eles tinham recebido as capturas de tela que Fernanda enviou para um contato na delegacia minutos antes. A prova da conspiração para homicídio, ameaça, estelionato. Quando o primeiro oficial segurou o braço de Ricardo, ele tentou se soltar com um puxão violento. Não me toquem. Vocês sabem quem eu sou.
Foi nesse momento que Juliana, minha menina quebrada, saiu do estado de choque. Ela não gritou, ela não chorou. Ela emitiu um som que eu jamais esquecerei enquanto viver. Um gemido baixo gutural, como o de um animal ferido mortalmente na alma. Ela avançou um passo, as mãos trêmulas erguidas, não para abraçá-lo, mas para empurrá-lo. Você ia me jogar de um precipício, ela sussurrou a voz falhando, os olhos arregalados de horror. Você ia me matar na nossa lua de mel. Ricardo olhou para ela. E naquele olhar não havia amor nem arrependimento. Havia apenas o aborrecimento de um plano frustrado. Você é patética, Juliana. Ele cuspiu as palavras na cara dela, enquanto as algemas de metal frio se fechavam em seus pulsos. Você achou mesmo que alguém como eu ia passar a vida inteira com uma sensal como você? Eu estava te fazendo um favor. Aquelas palavras foram o tiro de misericórdia. Juliana desabou. Ela não desmaiou, ela simplesmente perdeu a força de existir. Ela caiu de joelhos no altar, o vestido branco imaculado se espalhando ao redor dela, como as pétalas de uma flor morta. Eu e Fernanda corremos para ampará-la, criando uma barreira humana entre ela e o mundo, entre ela e os olhares curiosos, entre ela e a verdade insuportável de que o amor da sua vida era o seu carrasco. Enquanto os policiais arrastavam Ricardo para fora da igreja, ele continuava gritando, jurando vingança, prometendo que sairia em 2 horas. Mas o som mais alto naquela igreja não eram os gritos dele, era o choro da minha filha. Um choro convulsivo de quem teve o peito aberto e o coração arrancado sem anestesia. Sair da igreja foi a procissão mais dolorosa da minha vida. Eu segurava um lado de Juliana, Fernanda o outro. Caminhamos pelo corredor central, aquele mesmo corredor que ela tinha percorrido minutos antes, cheia de sonhos. Agora era o corredor da vergonha. Eu sentia os olhares. Alguns eram de pena, sim, mas outros eram de julgamento. Ouvi sussurros. A mãe sempre foi ciumenta. Será que é verdade? Estragou o casamento da filha por causa de mensagem de celular. As pessoas, em sua ignorância cruel, preferiam acreditar num escândalo familiar do que na existência do mal puro. Eu mantive a cabeça erguida. Eu tinha salvado a vida da minha filha. Se o preço a pagar fosse a minha reputação naquela cidade pequena, eu pagaria 1000 vezes. Chegamos em casa e o silêncio que nos recebeu era sepulcral. A festa que deveria estar acontecendo agora estava cancelada. O bolo de 5 andares intocado, as flores murchando. Levei Juliana para o meu quarto. Ela parecia uma boneca de pano sem vontade própria. Comecei a tirar o vestido de noiva dela. Cada botão que eu desabotoava parecia pesar 1 tonelada. O tecido que antes representava pureza e alegria, agora parecia uma mortalha. Quando tirei o véu, vi que ela estava arrancando os próprios cabelos num tique nervoso, olhando para o nada. Mãe, ela disse a voz vazia, eu me sinto suja. Eu dormi com ele. Eu disse que o amava. Eu planejei filhos com ele. Como eu não vi. Como eu fui tão estúpida. Você não foi estúpida, meu amor, eu disse, abraçando-a, tentando passar um pouco de calor para aquele corpo gelado. Você foi inocente. E a inocência não é um pecado. O pecado é dele que usou a sua luz para alimentar a escuridão dele. Fernanda entrou no quarto, o rosto pálido, segurando o telefone. Ela tinha ficado lá fora lidando com a polícia e os advogados. Mãe, ela disse, o delegado quer falar conosco amanhã cedo. Mas tem uma coisa. Ela hesitou. Eu conhecia aquele olhar da Fernanda. Havia mais. O poço era mais fundo. O que foi? Perguntei, sentindo meu estômago revirar novamente. A polícia revistou o carro do Ricardo que estava estacionado atrás da igreja. Fernanda disse a voz baixa para não assustar ainda mais a irmã. Eles encontraram uma mala. Dentro não tinha roupas de lua de mel. Tinha cordas de escalada, luvas grossas e um mapa da Serra do Rio do Rastro com um ponto marcado em vermelho. Um ponto onde a grade de proteção da estrada é mais baixa. O ar saiu dos meus pulmões. Não era apenas uma conversa de WhatsApp. Não era apenas uma fantasia doentia. Era real. As cordas estavam lá. O mapa estava lá. Se eu tivesse hesitado, se eu tivesse esperado o sim, minha filha estaria naquele carro agora viajando ao lado da morte, sorrindo para o homem que em algumas horas a empurraria para o abismo. Olhei para Juliana encolhida na cama tremendo. Ela estava viva, quebrada, destruída, humilhada, mas viva. E enquanto eu a cobria com o edredom, jurei para mim mesma que Ricardo não sairia da cadeia. Não enquanto eu tivesse fôlego.
Mas eu sabia que a batalha legal seria apenas o começo. A verdadeira guerra seria reconstruir os pedaços da alma da minha filha. E eu tinha medo de que algumas peças estivessem perdidas para sempre. A tempestade estava longe de acabar. Se você já teve que juntar os pedaços de alguém que ama, sabe que o processo é lento e sangra. Fique comigo, porque o que descobrimos no dia seguinte na delegacia mudaria o rumo de tudo e colocaria a nossa própria segurança em risco. O sol nasceu naquela segunda-feira, mas a luz não entrou na nossa casa. As cortinas do quarto de Juliana permaneceram fechadas, transformando o ambiente em uma cripta onde ela enterrava as ilusões de uma vida inteira. Eu entrei com uma bandeja de café da manhã que eu sabia que ela não tocaria. Minha filha estava sentada na cama, abraçada aos joelhos, olhando para um ponto fixo na parede. Ela não piscava, não chorava mais. Era como se a alma dela tivesse evaporado, deixando para trás apenas uma casca oca e trêmula. Filha, chamei a voz embargada. Ela não respondeu. O silêncio dela era um grito ensurdecedor que rasgava meu peito de mãe. Eu queria arrancar aquela dor dela e colocar em mim, mas há fardos que nem o amor materno pode carregar. Fernanda apareceu na porta vestida com seu terninho preto de advogada, a armadura que ela usava para enfrentar o mundo. Mas os olhos dela inchados e vermelhos denunciavam que por baixo daquela roupa havia apenas uma irmã apavorada. Mãe, ela sussurrou. O delegado ligou. Eles precisam do depoimento oficial. Agora. Eu olhei para Juliana. Como eu poderia arrastá-la para uma delegacia naquele estado? Mas não havia escolha. A justiça dos homens não espera o tempo do coração. Vamos, meu amor, eu disse acariciando o cabelo desgrenhado de Juliana. Vamos acabar com isso para que ele nunca mais possa machucar ninguém. A delegacia cheirava a café velho, desinfetante, barato e desespero humano. O delegado, um homem de meia-idade com olheiras profundas e um olhar que já tinha visto o pior da humanidade, nos recebeu em sua sala. Ele não perdeu tempo com delicadezas. Dona Maria Helena, ele disse jogando uma pasta grossa sobre a mesa de metal, o que temos aqui não é apenas um crime passional ou um golpe financeiro. É a anatomia de um psicopata. A palavra psicopata pairou no ar pesada e fria. Eu senti um arrepio na espinha. Eu sabia que Ricardo era mau, mas ouvir aquilo de uma autoridade transformava o meu medo em terror. Ele confessou, Fernanda perguntou a voz cortante. O delegado soltou uma risada sem humor. Confessar? Ele está na cela de detenção provisória, agindo como se fosse a vítima de um complô. Ele diz que as mensagens eram uma brincadeira de mau gosto, um jogo de RPG com uma amiga e que a senhora Dona Maria Helena é uma sogra paranoica que manipulou as filhas. A audácia dele fez meu sangue ferver. Ele estava preso algemado com provas materiais no carro dele e ainda assim tentava manipular a realidade. Mas não se preocupem com o teatro dele, o delegado continuou abrindo a pasta. Porque nós encontramos a amiga, e ela canta como um canário. Ele colocou uma foto sobre a mesa. Era uma mulher jovem, bonita, com aquele tipo de beleza artificial que se compra em clínicas de estética. Larissa, a amante, a cúmplice. Nós a detivemos ontem à noite, tentando embarcar num ônibus para o Paraguai, o delegado explicou. Quando dissemos que ela seria indiciada como coautora de tentativa de homicídio, ela entregou tudo em troca de uma possível redução de pena. Eu olhei para a foto. Aquela mulher tinha ajudado a planejar a morte da minha filha. Ela tinha discutido métodos de assassinato como quem discute a lista de compras do supermercado. O que ela disse? Perguntei, sentindo o gosto metálico do ódio na boca. Ela disse que o plano era empurrar a Juliana no precipício e alegar que ela escorregou tentando tirar uma selfie. O delegado falou com uma frieza clínica. Ricardo já tinha pesquisado os pontos cegos da trilha. Eles iam dividir o dinheiro do seguro meio a meio. E depois? Ele hesitou, olhando para mim com uma expressão de pena que me assustou mais do que qualquer ameaça. Depois o plano era a senhora Dona Maria Helena. O mundo girou. Eu agarrei a borda da mesa para não cair. O delegado assentiu gravemente. Ricardo sabia que a senhora tinha propriedades. Sabia da sua poupança. O plano era consolar a sogra enlutada, após a morte da filha ganhar sua confiança total, fazer a senhora assinar procurações num momento de fragilidade emocional e eventualmente administrar um remédio errado para o seu coração. Eu levei a mão ao peito. Eu não tinha problemas cardíacos, mas naquele momento senti que meu coração ia falhar.
Ele não queria apenas o dinheiro da minha filha. Ele queria exterminar a minha linhagem. Ele queria varrer a família inteira do mapa para ficar com o nosso patrimônio. Fernanda estava pálida, segurando a mão de Juliana, que ouvia tudo com os olhos arregalados, lágrimas silenciosas escorrendo sem parar. Mas isso não é o pior, o delegado disse, e eu pensei vezes, como pode haver algo pior? Ele puxou um documento antigo amarelado pelo tempo do fundo da pasta. Quando cruzamos os dados do Ricardo no Sistema Nacional, descobrimos uma inconsistência. O nome dele não é Ricardo Silva. Esse é um nome limpo que ele usa há 3 anos. O nome verdadeiro dele é Roberto Mendes. E quem é? Roberto Mendes. Fernanda perguntou a voz falhando. Roberto Mendes é o viúvo de uma mulher chamada Mônica, que morreu há 5 anos em Santa Catarina. O delegado respondeu olhando fixamente para Juliana. Um acidente de barco. Ela caiu no mar durante um passeio romântico. O corpo nunca foi encontrado. Roberto recebeu um seguro de 2 milhões de reais e desapareceu da cidade 2 meses depois. Um grito sufocado escapou da garganta de Juliana. Ela cobriu a boca com as 2 mãos, o corpo sacudindo violentamente. Não era a primeira vez. Ricardo não era um noivo ganancioso. Ele era um viúvo negro, um assassino em série que usava o casamento como arma. A minha filha não seria a primeira vítima. Ela seria apenas mais um número na conta bancária dele, mais um acidente trágico. Eu senti uma náusea incontrolável. Eu tinha deixado aquele homem entrar na minha casa. Eu tinha servido café para ele. Eu tinha deixado ele dormir sob o mesmo teto que as minhas filhas. Eu tinha dormido tranquila, enquanto um monstro afiava a faca na sala ao lado. Nós vamos mantê-lo preso, não vamos, eu implorei, agarrando o braço do delegado. Ele não pode sair. Se ele sair, ele vai nos matar. O delegado suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Nós temos a prisão preventiva decretada, mas ele contratou um advogado caro, Dona Maria Helena. Um daqueles que encontram brechas na lei onde não existem. O advogado dele alega que as provas no celular foram obtidas ilegalmente, violando a privacidade dele, e que o depoimento da amante foi coagido. Ele nos olhou com seriedade. A batalha jurídica vai ser brutal. E ele vai tentar destruir a reputação da sua filha para se salvar. Ele vai dizer que ela é instável suicida, que o seguro foi ideia dela. Ele vai jogar sujo. Nesse momento, a porta da sala do delegado se abriu. Um policial entrou parecendo nervoso. Delegado, o advogado do suspeito está aqui. E ele trouxe a imprensa. Eu olhei pela persiana da janela que dava para o saguão. Lá fora, flashes de câmeras estouravam. E no meio do circo, vi Ricardo sendo conduzido por um corredor. Ele não estava escondendo o rosto. Ele estava de cabeça erguida, olhando diretamente para a porta onde estávamos, com aquele mesmo sorriso de predador. Ele sabia que estávamos ali. E o sorriso dele dizia claramente: isso ainda não acabou. Eu olhei para as minhas filhas. Juliana estava destruída. Fernanda estava apavorada. Eu era a matriarca. Eu era a única coisa entre elas e o abismo. Respirei fundo, engolindo. O medo engolindo a bile e transformando tudo em combustível. Deixe ele sorrir, eu disse, a voz fria como o aço. Ele acha que está lidando com 3 mulheres indefesas. Ele esqueceu que eu sou mãe. E uma mãe encurralada é mais perigosa do que qualquer assassino. Deixe seu like se você acredita que a justiça divina tarda, mas não falha. E me diga nos comentários, você teria coragem de enfrentar esse homem cara a cara? Depois de saber de tudo isso, a nossa luta estava apenas começando. Louca, obsessiva, perigosa. As palavras do advogado de defesa ecoavam nos degraus da delegacia como um veredicto antecipado, cuspidas para as dezenas de microfones e câmeras que se aglomeravam na calçada como urubus famintos. Doutor, se queira um homem que vestia ternos mais caros do que a casa que levei 30 anos para pagar, falava para a imprensa com a desenvoltura de um ator de novela no horário nobre. Eu segurava a mão de Juliana com tanta força que meus dedos doíam tentando protegê-la daquele espetáculo grotesco, mas não havia como tapar os ouvidos dela. Não havia como impedir que o veneno entrasse. Minha cliente, a senhorita Juliana, sofre de um histórico de instabilidade emocional. O advogado mentia sem nem piscar a voz aveludada, projetando uma falsa simpatia. Ela criou essa fantasia de assassinato porque o meu cliente, o senhor Ricardo, queria terminar o noivado na véspera. É uma vingança clássica de uma mulher rejeitada, orquestrada por uma mãe controladora que nunca aceitou perder o domínio sobre a filha. Eu senti o chão tremer. Eles não estavam apenas se defendendo.
Eles estavam invertendo a narrativa. Em questão de horas, a vítima tinha se tornado a vilã e o monstro algemado era pintado como um mártir do amor. Entramos no carro sob uma chuva de flashes e gritos. Dona Maria Helena, é verdade que a senhora odeia o genro Juliana? Você inventou as mensagens. As perguntas batiam no vidro do carro como pedras. Juliana estava encolhida no banco de trás, tapando os ouvidos, balançando para frente e para trás, num ritmo autista, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Eu olhei para Fernanda, que dirigia com os nós dos dedos brancos de tensão no volante. Não ligue o rádio, eu pedi, mas não precisava. O silêncio dentro daquele carro era mais barulhento do que qualquer notícia. Era o som da nossa reputação sendo triturada em rede nacional. Chegamos em casa, mas ela não parecia mais um lar. Parecia uma trincheira sitiada. Fechei as cortinas pesadas da sala, tentando bloquear o mundo lá fora, mas o mundo já estava dentro dos nossos telefones. As notificações não paravam. Eram mensagens de ódio de desconhecidos nas redes sociais. Como você pôde fazer isso com o noivo no altar, diziam. Mulher louca merece ficar sozinha. O mundo tinha escolhido o lado do Ricardo. E por que não escolheria? Ele era bonito, articulado, rico. Nós éramos apenas 3 mulheres histéricas de uma cidade pequena. A misoginia e o carisma de um psicopata são uma combinação letal, mas o golpe mais duro não veio dos estranhos. Veio de dentro. O telefone fixo tocou e eu atendi no piloto automático, esperando ser o advogado ou o delegado. Era minha irmã, a tia Cláudia. Maria Helena, ela disse. E a voz dela não tinha o calor do consolo, mas o frio da dúvida. Eu estou vendo o noticiário. Você tem certeza absoluta do que fez? O Ricardo sempre foi tão educado com a família. E se for verdade o que dizem? E se a Juliana tiver imaginado coisas? Você sabe que ela anda estressada. Eu desliguei o telefone na cara da minha própria irmã. Minha mão tremia tanto que derrubei o aparelho no chão e ele se partiu soltando um pedaço de plástico que deslizou pelo assoalho. O veneno dele já estava infectando o nosso próprio sangue. Se a minha irmã duvidava quem acreditaria em nós, eu olhei para Juliana. Ela estava sentada no sofá, olhando para a TV desligada. De repente, ela se levantou, caminhou até a cozinha e pegou uma faca de pão. Meu coração parou. Eu corri tropeçando no tapete, gritando o nome dela. Não, filha, não dê esse gosto a ele. Mas ela não apontou a faca para si mesma. Ela começou a cortar o próprio cabelo. Mechas longas e castanhas caíam no chão da cozinha, misturando-se à poeira. Ela cortava com raiva, com violência, desfigurando a imagem da noiva perfeita que Ricardo tinha tentado matar. Ele gostava do meu cabelo. Ela soluçava, serrando os fios. Ele dizia que adorava enrolar no dedo. Eu quero tirar tudo o que ele tocou. Eu quero arrancar a minha pele. Eu tirei a faca da mão dela e a abracei, nós duas escorregando para o chão frio, cercadas pelos restos da beleza dela. Ele não vai vencer, Juliana, eu prometi, beijando a cabeça dela agora trasquilada. Eu juro por Deus, ele não vai vencer. Naquela noite, enquanto Juliana dormia dopada por calmantes, Fernanda e eu transformamos a mesa de jantar em um centro de comando. Pilhas de papéis, o notebook aberto, xícaras de café frio. Fernanda estava vasculhando arquivos antigos de jornais digitais. Mãe, tem algo errado, ela disse, os olhos fixos na tela iluminados pela luz azul do monitor. O caso da Mônica, a primeira esposa, foi arquivado como acidente porque não havia corpo. O mar nunca devolveu. Mas olhe a data do seguro. Ela virou a tela para mim. Eu apertei os olhos cansados. O seguro de vida de Mônica, no valor de 2 milhões, foi contratado exatamente 6 meses e 3 dias antes do acidente. 6 meses, eu sussurrei. Era o mesmo prazo. O mesmo vezes modus operandi. Ele segue um padrão, mãe. Ele é metódico. Ele não mata por paixão, ele mata por calendário. Fernanda continuou a digitar furiosamente. Mas tem uma coisa que o delegado deixou passar. Uma testemunha que nunca foi ouvida no inquérito da Mônica. Um pescador local que disse ter visto um barco saindo da marina na noite da tempestade, mas com 2 pessoas a bordo e voltando com uma só. O depoimento dele foi descartado porque disseram que ele era um bêbado local. Onde está esse pescador? Perguntei, sentindo uma nova energia pulsar nas minhas veias. Não era a esperança. Era a adrenalina da caça. Santa Catarina. Praia do Rosa. Fernanda respondeu. Se ele ainda estiver vivo. Eu olhei para o corredor escuro, onde minha filha mais velha dormia o sono dos traumatizados. Olhei para a TV desligada,
onde a imagem de Ricardo sorrindo nos noticiários ainda queimava na minha retina. Eu percebi que ficar ali naquela casa cercada pela imprensa, esperando que a justiça dos homens funcionasse, era uma sentença de derrota. Ricardo tinha dinheiro lábia e um advogado que venderia a própria mãe. Nós precisávamos de mais do que a verdade. Precisávamos de um corpo, ou de alguém que viu como o corpo sumiu. Arrume as malas, Fernanda, eu disse, me levantando. A cadeira arrastou no chão com um som definitivo. Nós não vamos esperar o julgamento aqui servindo de alvo para esses abutres. Nós vamos para o sul. Mãe, isso é perigoso. O advogado dele vai dizer que estamos fugindo. Fernanda alertou, mas já estava fechando o notebook. Deixe que digam, respondi, indo para o quarto buscar os documentos. Nós vamos encontrar o que o mar não devolveu. Vamos encontrar o fantasma da Mônica. Porque só uma morta pode salvar a vida da minha filha viva. Se você estivesse no meu lugar, teria forças para investigar um crime antigo enquanto o mundo te chama de louca, ou ficaria em casa esperando a poeira baixar? Deixe sua opinião nos comentários, pois a nossa viagem para o inferno estava apenas começando. O mar de Santa Catarina não estava azul naquele dia. Ele estava cinza, revolto, batendo contra as pedras da Praia do Rosa, como se quisesse cuspir os segredos que guardava há 5 anos no seu ventre gelado. Eu e Fernanda descemos do carro alugado, o vento salgado chicoteando nossos rostos, trazendo com ele o cheiro de maresia e de medo. A vila de pescadores estava silenciosa com aquela desconfiança típica de lugares pequenos que sabem que forasteiros só trazem problemas. Nós procurávamos por seu João, o homem que a polícia tinha descartado como um velho bêbado, mas que para nós era a última esperança de manter um psicopata atrás das grades. Encontramos a casa dele no final de uma estrada de terra batida um barraco de madeira castigado pelo tempo cercado por redes de pesca remendadas. Eu bati na porta, 1, 2, 3 vezes. Nada, mas eu sabia que ele estava lá. Eu podia sentir o cheiro de cigarro de palha fresco. Seu João, eu gritei, minha voz competindo com o barulho das ondas. Eu sou a mãe da próxima vítima. Eu preciso que o senhor abra essa porta. A porta se entreabriu, revelando apenas um olho injetado de sangue e uma barba branca e suja. Vão embora, a voz dele era um grunhido áspero. Eu não sei de nada. Aquele homem disse que voltaria se eu abrisse o bico. Eu quero viver. Aquele homem. Ricardo. Ele já tinha estado ali. Ele tinha ameaçado a única testemunha ocular. Meu sangue gelou. Ricardo não era apenas um assassino. Ele era um arquiteto do mal que cobria seus rastros com o terror. Fernanda tentou argumentar com a lógica da lei, falando sobre proteção à testemunha, mas o medo nos olhos do velho era mais antigo e mais forte do que qualquer código penal. Ele ia fechar a porta na nossa cara. Eu fiz a única coisa que podia. Enfiei a mão na bolsa e tirei a foto de Juliana, vestida de noiva, aquela foto tirada minutos antes do inferno começar, onde ela sorria inocente. Olhe para ela, eu empurrei a foto pela fresta da porta segurando o papel contra a madeira úmida. Ele ia jogá-la de um precipício. Ele ia fazer com ela o que fez com a moça do barco. Se o senhor não falar o sangue da minha filha, também vai estar nas suas mãos tanto quanto nas dele. Houve um silêncio pesado. O olho do velho se fixou na foto. Eu vi uma lágrima suja escorrer pelas rugas profundas do rosto dele. A porta se abriu devagar, rangendo como um lamento. Entramos. O barraco cheirava a mofo e a culpa. Seu João sentou-se num caixote, as mãos trêmulas, acendendo outro cigarro. Não foi acidente, ele sussurrou, e as palavras saíram como pedras que ele carregava no peito há meia década. Era noite de lua cheia. O mar estava calmo. Eu estava recolhendo a rede perto da ilhota. Eu vi o barco deles. Um barco branco bonito. Eles estavam rindo. E então, as luzes do barco apagaram. Eu e Fernanda nos entreolhamos. Apagar as luzes de navegação no meio do mar é um convite para a tragédia. Eu achei estranho, ele continuou, a voz falhando. Pensei que fosse pane elétrica. Comecei a remar na direção deles para ajudar. Mas então eu ouvi. Não foi um grito de socorro. Foi um grito de susto. E depois um barulho na água. Tibum. Pesado. Como um saco de cimento caindo. Ele parou tragando o cigarro com força, como se a fumaça pudesse apagar a memória. Eu acendi minha lanterna. Apontei para o barco, e eu vi ele. O homem. Ele estava de pé na popa. Ele não estava procurando por ela. Ele não estava jogando boia. Ele estava olhando para a água e estava limpando as mãos numa toalha.
Senti uma náusea violenta subir pela garganta. A imagem de Ricardo parado na escuridão do oceano limpando as mãos, depois de descartar a esposa como lixo, era a coisa mais monstruosa que eu já tinha ouvido. O senhor contou isso para a polícia? Fernanda perguntou, a voz trêmula de indignação. Contei, o velho cuspiu no chão. O delegado disse que eu tinha bebido cachaça. Disse que o marido estava inconsolável. E depois? Depois o marido veio aqui. Ele não gritou. Ele falou baixo. Disse que velhos bêbados caem no mar o tempo todo e ninguém sente falta. Mas tem uma coisa. Seu João se levantou indo até um baú de madeira no canto do barraco coberto por trapos velhos. Uma coisa que eu nunca mostrei para ninguém. Porque eu tive medo. Mas se ele está preso, talvez sirva. Ele remexeu no fundo do baú e tirou um objeto embrulhado em plástico preto. Ele desembrulhou devagar, revelando um colete salva-vidas laranja desbotado pelo sol e pelo sal. Apareceu na minha rede 2 dias depois. Ficou preso nas pedras. Fernanda pegou o colete. Ela o examinou com a lanterna do celular. E então, ela engasgou. Mãe! Ela chamou virando o colete para mim. As tiras de segurança, aquelas que prendem o colete ao corpo, não estavam rasgadas pela força do mar. Elas tinham cortes limpos precisos. Cortes de faca. Ele cortou. Fernanda sussurrou horrorizada. Ele deve ter convencido a Mônica a colocar o colete por segurança, mas ele já tinha sabotado as tiras. Quando ela caiu na água, o colete se soltou. Ela afundou e o colete boiou. Era a prova material, a smoking gun, que faltava. Ricardo não apenas empurrou Mônica, ele garantiu que ela não tivesse nenhuma chance de flutuar. Ele sabotou o equipamento de segurança da própria esposa. Eu segurei aquele colete mofado como se fosse ouro. Aquilo era a chave da cela dele. Aquilo era a garantia de que Juliana viveria sem medo. Nós precisamos levar isso para a perícia, eu disse, sentindo uma urgência febril. Agora, antes que o advogado dele saiba que estamos aqui. Mas quando saímos do barraco, a atmosfera na praia tinha mudado. O vento tinha parado. E parado a 50 metros de nós, bloqueando a estrada de terra, que era a nossa única saída, estava um carro preto. Vidros escuros, motor ligado. Não era um carro de turista, era um carro de observação. Fernanda entra no carro, eu ordenei jogando o colete no banco de trás. Rápido. Quem são eles? Fernanda perguntou a voz subindo uma oitava em pânico, enquanto tentava ligar o nosso carro alugado. O motor engasgou. Deve ser gente do Siqueira. O advogado. Eles devem ter nos seguido desde o aeroporto. O nosso carro finalmente pegou. Fernanda acelerou cantando pneus na terra solta. O carro preto avançou, tentando bloquear a nossa passagem. Era uma estrada estreita, com o mar de um lado e o barranco do outro. Eles queriam nos jogar para fora. Eles queriam que o colete voltasse para o fundo do mar junto conosco. Segura firme, mãe. Fernanda gritou, jogando o carro para cima do barranco para desviar do bloqueio. O metal raspou contra a pedra, soltando faíscas. O carro preto bateu na nossa traseira, nos empurrando em direção ao precipício. Eu olhei para baixo. As ondas quebravam violentamente nas pedras lá embaixo. Era a mesma morte que Mônica teve. A mesma morte que ele planejou para Juliana. A história estava tentando se repetir. Mas eu não ia deixar. Eu agarrei o painel do carro. Não pare, Fernanda. Não pare por nada. Começava ali uma perseguição mortal pelas curvas da Serra Catarinense. Nós tínhamos a prova que podia condenar o monstro, mas precisávamos sobreviver aos próximos 20 quilômetros para entregar a Alá. E os homens no carro de trás não estavam ali para conversar. Eles estavam ali para terminar o serviço que Ricardo começou há 5 anos. O som de metal rasgando metal foi ensurdecedor quando o para-choque do carro preto colidiu novamente contra a nossa traseira. O impacto nos jogou para a frente os cintos de segurança, travando com violência contra o meu peito, cortando o ar e o grito que estava preso na minha garganta. Fernanda lutava com o volante e os pneus, cantando uma música de morte no asfalto molhado da serra. À nossa direita, o precipício esperava uma boca escurecida e faminta. À nossa esquerda, o paredão de pedra. E atrás, os assassinos enviados para garantir que a verdade sobre a morte de Mônica nunca saísse daquela praia. Eles não vão parar, mãe. Fernanda gritou, o pânico distorcendo sua voz. Eles vão nos jogar lá embaixo. Eu olhei pelo retrovisor. O motorista do outro carro usava óculos escuros e tinha uma expressão vazia, a expressão de quem cumpre ordens sem sentir remorso.
Naquele segundo entre a vida e a morte eu não orei. Eu senti uma fúria primitiva. Eu não tinha sobrevivido à viuvez, criado 2 filhas sozinha e enfrentado um psicopata no altar para morrer numa curva de estrada. Bata neles, eu ordenei segurando o painel. Fernanda me olhou chocada. O quê? Frei bruscamente agora. Foi um instinto suicida, mas era a nossa única chance. Fernanda pisou no freio com toda a força. O nosso carro derrapou, parando a centímetros da mureta. O carro preto vindo em alta velocidade para nos empurrar não teve tempo de reagir. Ele desviou para a esquerda para não bater em cheio, perdeu o controle, rodou na pista e bateu com estrondo contra o paredão de rocha. Vidro voou, fumaça subiu. Não esperamos para ver se estavam vivos. Fernanda acelerou as mãos tremendo tanto que o carro zigue-zagueava na pista e dirigimos como loucas até o posto da Polícia Rodoviária Federal, 5 quilômetros à frente. Quando paramos o carro na frente da guarita policial, eu abracei o colete salva-vidas mofado contra o peito e chorei. Não de medo, mas de exaustão. Nós tínhamos a prova. Mas agora sabíamos Ricardo não era apenas um lobo solitário. Ele tinha uma matilha. E eles tinham dentes afiados. Entregamos o colete e o depoimento gravado do seu João para a polícia local, mas eu sabia que aquilo não bastava. Precisávamos voltar para casa. Precisávamos proteger Juliana. O voo de volta foi silencioso. Fernanda olhava para a janela, o rosto pálido, a marca do cinto de segurança roxa no pescoço. Eu segurava a mão dela, mas minha mente estava na casa que deixamos para trás. Quando abrimos a porta da sala, o cheiro de fechado e de tristeza nos recebeu. A casa estava na penumbra. Subi as escadas correndo o coração na boca com medo do que encontraria. Abri a porta do quarto de Juliana. Ela estava lá, deitada na mesma posição, na mesma cama desfeita cercada por pratos de comida intocados que a nossa vizinha tinha deixado. Ela estava magra. O rosto antes cheio de vida agora era uma máscara de ossos e pele pálida. Filha, chamei. Ela virou a cabeça devagar. Os olhos dela estavam fundos, sem brilho, mortos. Eles soltaram. Ele, mãe. Ela sussurrou a voz seca como papel velho. Eu vi na TV. Eu congelei. Corri para a sala e liguei a televisão. E lá estava. Dr. Siqueira, o advogado do diabo, dando uma entrevista coletiva na porta do fórum. Ricardo estava ao lado dele sem algemas, vestindo um terno novo com a expressão de um santo injustiçado. O habeas corpus foi concedido hoje, o advogado dizia sorrindo para as câmeras. As supostas provas obtidas no celular são ilegais e inadmissíveis. E quanto à testemunha que a acusação diz ter encontrado, bem, é a palavra de um pescador confuso contra a de um cidadão respeitável. Meu cliente é vítima de uma perseguição obsessiva. Ricardo tomou o microfone. Ele olhou direto para a câmera. Direto para mim. Direto para Juliana. Eu perdoo a Juliana, ele disse com uma suavidade que me fez querer vomitar. Eu sei que ela não está bem da cabeça. O término foi difícil para ela. Eu só quero seguir minha vida e rezar pela cura dela. Um grito de vidro quebrado veio do andar de cima. Eu e Fernanda corremos. Juliana tinha jogado o abajur contra o espelho do quarto. Ela estava de pé descalça sobre os cacos, as mãos na cabeça, gritando, gritando como se estivesse pegando fogo. Ele me perdoa. Ele me perdoa. Ela urrava, rasgando a própria camiseta. Ele ia me matar. E ele me perdoa. Eu sou a louca. Eu sou a doente. Ela pegou um caco de vidro do chão. Eu me joguei sobre ela, segurando seus pulsos, lutando contra a força insana que o desespero dá às pessoas. Me solta, mãe. Eu quero morrer. Se ele está solto, eu já estou morta. Ele vai vir terminar o serviço. Nós rolamos no chão, misturando nosso sangue nos cacos de vidro. Fernanda ajudou a segurar, lá chorando, implorando. Finalmente, Juliana parou. Ela ficou mole nos meus braços, soluçando um choro de criança perdida no escuro. Eu a ninei ali no chão sujo com o sangue dela manchando a minha roupa. Ele não vai tocar em você, eu sussurrei ferozmente. Ele acha que venceu porque saiu da cadeia. Mas ele não sabe o que trouxemos do sul. Ele não sabe que o colete tem as digitais dele preservadas no plástico interno. Mas eu sabia que a justiça seria lenta. E Ricardo estava solto. Naquela noite tranquei todas as portas e janelas. Coloquei cadeiras encostadas nas maçanetas. Fernanda dormiu no chão do quarto de Juliana. Eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona no escuro segurando um velho revólver que meu falecido marido guardava no cofre e que eu nunca tinha tido coragem de tocar. Agora o peso frio do metal na minha mão
me dava um conforto estranho. O telefone fixo tocou às 3 da manhã, um toque estridente no silêncio da casa morta. Eu atendi sem dizer nada. Do outro lado apenas uma respiração. E então uma música começou a tocar. Era a música que Juliana tinha escolhido para a valsa dos noivos. Every breath you take. Cada respiro que você der, eu estarei te observando. A música parou, e a voz dele, calma e divertida, sussurrou. O colete não vai adiantar, sogrinha. Eu tenho amigos na perícia. Vocês estão sozinhas. E a noite é longa. A linha ficou muda. Eu olhei para o revólver. Ele sabia que tínhamos o colete. Ele sabia de tudo. O monstro não estava apenas solto. Ele estava caçando, e nós éramos a presa encurralada na própria toca. Se você estivesse no meu lugar cercada, ameaçada, e com a justiça falhando, você confiaria na lei ou faria justiça com as próprias mãos? Deixe nos comentários o que você faria para proteger sua filha. A nossa escolha teria que ser feita antes do amanhecer. Aquela noite durou 10 anos. Cada minuto arrastado no relógio da sala parecia uma eternidade de tortura psicológica. Eu mantive o revólver no colo, minhas mãos suadas, manchando o aço frio, enquanto meus olhos secos, de tanto vigiar a escuridão, criavam monstros nas sombras do jardim. Ricardo não apareceu fisicamente. Ele não precisava. Ele já estava dentro da nossa casa, dentro das nossas cabeças, transformando o nosso santuário em um cativeiro de medo. Quando o sol finalmente rasgou o horizonte trazendo uma luz cinzenta e sem calor, eu não senti alívio. Senti apenas a exaustão de quem sobreviveu a um naufrágio apenas para descobrir que ainda está à deriva em mar aberto. Mas às 8 da manhã o telefone tocou novamente. Eu e Fernanda pulamos o susto elétrico percorrendo nossos nervos em frangalhos. Eu atendi esperando ouvir a música, a respiração, a ameaça. Mas era a voz grave do delegado. Dona Maria Helena, nós temos o laudo preliminar do colete. Meu coração parou. O mundo se resumiu àquela linha telefônica. A perícia encontrou fragmentos de pele sob a fita adesiva que prendia as tiras cortadas. E impressões digitais nítidas na parte interna do isopor onde a água não conseguiu lavar. Elas correspondem ao registro de Roberto Mendes vulgo Ricardo. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Não era mais a palavra de um pescador contra a de um empresário. Era a ciência contra a mentira. Era a prova física de que ele havia preparado a morte da esposa com as próprias mãos. Onde ele está? Perguntei a voz trêmula de adrenalina. Nós já expedimos um novo mandado, desta vez por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. As viaturas estão a caminho do flat dele agora. Mas Ricardo, como todo predador covarde, sentiu o cheiro do perigo. Quando a polícia arrombou a porta do apartamento de luxo, dele encontrou apenas gavetas reviradas e um cofre vazio. Ele tinha fugido. O pânico voltou a apertar minha garganta. Ele estava solto, desesperado e sem nada a perder. Seríamos os próximos alvos antes dele sumir do mapa. Fernanda trancou todas as janelas novamente. Juliana, que tinha passado a noite em claro sentada no chão do quarto, levantou-se. Pela primeira vez, em semanas, vi uma centelha de vida nos olhos dela. Não era alegria, era raiva. Ele não vai fugir, mãe, ela disse a voz rouca. Eu sei para onde ele vai. Ele me disse uma vez que se tudo desse errado na vida, ele tinha um esconderijo na fronteira, uma cabana de pesca antiga do pai dele no Rio Paraná. Ele achava que era um detalhe romântico da infância, mas era um plano de fuga. Nós passamos a informação ao delegado. 3 horas depois, a notícia veio. Ricardo foi interceptado numa barreira policial, tentando cruzar a ponte para o Paraguai num carro roubado. Ele não se rendeu pacificamente. Ele tentou subornar os policiais, gritou que era rico, que ia acabar com a carreira deles. Quando isso não funcionou, ele chorou. Chorou como uma criança mimada que teve o brinquedo tirado. A dignidade que ele fingia ter nos salões da alta sociedade desapareceu quando ele se viu encurralado, revelando o rato acuado que sempre foi. O julgamento aconteceu 6 meses depois. O tribunal estava lotado. A imprensa que antes nos chamava de loucas, agora nos tratava como heroínas sobreviventes. Eu sentei na primeira fila, segurando a mão de Fernanda, mas foi Juliana quem roubou a cena. Ela entrou no tribunal não como a noiva destruída, mas como a principal testemunha de acusação. Ela vestia preto, mas sua cabeça estava erguida. Quando ela subiu ao estrado e olhou para Ricardo sentado no banco dos réus algemado e vestindo o uniforme cinza do presídio, ela não tremeu. Ele não tentou apenas me matar, Juliana disse ao júri a voz firme.
ecoando no silêncio solene. Ele tentou me fazer acreditar que eu não merecia viver. Ele usou o amor, o sentimento mais nobre que existe, como isca para uma armadilha mortal. Ele matou a Mônica, e ele matou a Juliana ingênua que eu era. Mas ele esqueceu de conferir se a gente estava morta mesmo. Ricardo tentou sustentar o olhar dela, tentou usar aquele sorriso arrogante de sempre, mas murchou. Diante da verdade nua e crua, o carisma dele evaporou. Ele era pequeno, minúsculo. O veredicto veio rápido. O júri não precisou de horas. Culpado. A palavra soou como música. O juiz, um homem severo, que não escondeu o desprezo pelo réu, leu a sentença. Pelo homicídio de Mônica Silva, pela tentativa de homicídio de Juliana Braga, por estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha, condeno o réu a 38 anos de reclusão em regime fechado. O martelo bateu. O som seco da madeira contra a madeira foi o ponto final que esperávamos há tanto tempo. Ricardo gritou enquanto era arrastado para fora do tribunal. Ele amaldiçoou o juiz, amaldiçoou o júri, amaldiçoou a nós. Mas ninguém ouvia. A voz dele, que antes comandava e manipulava, agora era apenas ruído de fundo. Eu abracei minhas filhas. Choramos ali no meio do tribunal, um choro de limpeza, de alívio, de uma tonelada de concreto saindo das nossas costas. Acabou. O monstro estava na jaula. Semanas depois, a vida começou a retomar uma cor que eu achava que tínhamos perdido para sempre. Juliana começou a frequentar um grupo de apoio para mulheres sobreviventes de relacionamentos abusivos. No começo, ela ia apenas para ouvir, mas logo ela começou a falar. E quando ela falava, outras mulheres ouviam. A dor dela se transformou em uma ferramenta. Ela decidiu cursar psicologia. Eu quero entender a mente deles. Mãe, ela me disse enquanto regava as violetas que tinham voltado a florescer na varanda. E eu quero ajudar as vítimas a perceberem os sinais antes de subirem ao altar. Eu olhava para ela e via as cicatrizes. Elas estavam lá na alma, visíveis no jeito como ela às vezes ficava quieta de repente, ou como ela ainda evitava lugares muito altos. Mas as cicatrizes não sangravam mais, elas eram marcas de guerra de uma veterana que sobreviveu. Nossa casa voltou a ter música. Não a marcha nupcial, mas música de vida. Fernanda foi promovida no escritório de advocacia. E eu voltei a dormir a noite inteira, sem revólver, sem medo, apenas com a certeza de que quando o mal bate à porta, o amor de uma mãe é a única trincheira que nunca cai. Mas dizem que o passado nunca morre completamente, não é? Ontem recebi uma carta do presídio. O remetente era desconhecido, mas a caligrafia no envelope, aquela letra inclinada e elegante, eu reconheceria em qualquer lugar. Ricardo. Minha mão tremeu por um segundo, mas logo parou. Eu não abri a carta. Eu não precisava ler as últimas manipulações de um fantasma. Eu caminhei até o fogão, risquei um fósforo e coloquei fogo no papel. Observei as chamas consumirem o nome dele, transformando o medo em cinzas que eu soprei pela janela, deixando o vento levar para longe. A justiça foi feita, mas o preço foi alto. A nossa inocência se foi, mas em troca ganhamos uma força inquebrável. Obrigada por acompanhar a nossa jornada até aqui. A história da minha família termina com essa vitória, mas a luta de muitas mulheres continua. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de coragem, compartilhe este vídeo. E me diga nos comentários qual foi a maior lição que você tirou dessa história. Eu leio todos e levo cada palavra no coração. Fiquem com Deus. 5 anos se passaram desde aquele domingo fatídico em que o sino da igreja tocou não para anunciar um casamento, mas para decretar o fim de um pesadelo. Hoje o som que preenche a minha casa é diferente. É o som de talheres batendo em pratos de porcelana, de risadas altas e do cheiro de feijão temperado com alho fritando na cozinha. É domingo de novo. Mas não há noivos, nem polícia, nem medo. Há apenas vida. Eu olho para a cabeceira da mesa e vejo Juliana. Ela não usa mais branco. Ela veste um vestido vermelho vibrante, a cor da vida, a cor do sangue que pulsa quente nas veias dela, o sangue que Ricardo tentou derramar nas pedras frias da serra. Ela está contando sobre o seu dia no consultório. Juliana se formou em psicologia no ano passado. A tese dela foi sobre a cegueira emocional em relacionamentos abusivos. Ela dedicou o trabalho a mim e a Fernanda. Hoje, ela atende mulheres que, como ela, confundiram a possessividade com cuidado e o silêncio com paz. Ontem,
Uma paciente me disse que tinha medo de sair de casa porque o ex-marido disse que ela não sobreviveria sem ele. Juliana conta servindo-se de salada à mão firme, sem tremores. Eu olhei nos olhos dela e disse: "Você não só vai sobreviver, você vai viver. Porque se eu consegui sair do fundo do poço quando a terra já estava cobrindo a minha cabeça, você também consegue. Eu sinto um nó na garganta, mas é um nó doce. A minha filha não é uma vítima. Ela é uma sobrevivente que ensina outras a nadar." Fernanda está ao lado dela brincando com o guardanapo. Ela é promotora de justiça agora. O caso da irmã acendeu nela uma fúria sagrada contra predadores que usam a lei para se esconder. Ela é o terror dos homens violentos no tribunal, mas às vezes, quando a casa fica em silêncio à noite, eu ainda a vejo checar as trancas das janelas 2 vezes. O trauma deixa marcas que nem o tempo apaga completamente. Elas são como as rachaduras em um vaso de cerâmica colado com ouro, fazem parte da história, tornam a peça única, mas lembram que um dia aquilo foi quebrado com violência. "Mãe, você não vai comer?" Fernanda pergunta, me tirando do meu devaneio. Você está com aquele olhar de quem está conversando com fantasmas. Eu sorrio. Ela me conhece bem demais. Estou apenas agradecendo, respondo. Mas a verdade é que, por um segundo, a imagem de Ricardo voltou à minha mente. Não o monstro algemado, mas o homem que jantou nesta mesma mesa, que elogiou a minha comida, que brindou conosco enquanto calculava o preço das nossas vidas. Eu me pergunto se ele, na solidão da sua cela úmida, ainda se lembra do sabor da liberdade que ele trocou pela ganância. Recebemos a notícia semana passada. O recurso dele foi negado em última instância. 38 anos. Ele vai envelhecer e morrer cercado por concreto e grades. A justiça dos homens foi feita, mas a justiça divina, essa é mais sutil. A justiça divina é ver Juliana rindo de uma piada boba com a cabeça jogada para trás, o pescoço exposto e sem medo. A justiça divina é saber que o plano dele falhou não por causa de um erro de cálculo, mas por causa do instinto de uma mãe. "Sabe, mãe", Juliana diz de repente, ficando séria, colocando a mão sobre a minha. "Eu nunca te agradeci de verdade." A mesa fica em silêncio. O barulho dos talheres para. "Agradeceu sim, filha. 1000 vezes. Não", ela insiste, os olhos marejados. "Eu agradeci por você ter me salvado. Mas eu nunca agradeci por você ter sido a vilã." Eu franzo a testa. "Vilã. É. Naquele momento na igreja, todo mundo achou que você era a sogra louca, a mãe possessiva. Você aceitou que o mundo te odiasse por alguns minutos para que eu pudesse viver o resto dos meus anos. Você destruiu a minha fantasia para salvar a minha realidade. E isso é o tipo de amor que não cabe em palavras." As lágrimas escorrem pelo meu rosto, quentes e libertadoras. Eu me lembro dos olhares de julgamento, dos sussurros da vergonha que senti ao caminhar até o altar para interromper a cerimônia. Eu faria tudo de novo. Eu passaria por cima de brasas. Eu enfrentaria exércitos. Eu aceitaria ser a vilã de todas as histórias do mundo, se o prêmio fosse esse, ver minha filha respirando do outro lado da mesa. "Nós somos a muralha", Fernanda diz, erguendo a taça de vinho. "Nós 3. E nada passa por nós. Nem homem, nem bicho, nem medo. Nós brindamos. O som do cristal se tocando é o som da vitória final. Não há mais segredos. Não há mais celulares escondidos, apólices falsas ou viagens mortais. Há apenas a verdade nua e crua, e a certeza de que o sangue que nos une é mais forte do que qualquer contrato que tentaram forjar contra nós." Depois do almoço, eu vou até a varanda. O sol está se pondo, pintando o céu de ouro preto com tons de lilás e laranja. Eu olho para as montanhas ao longe, as mesmas montanhas onde Ricardo planejava empurrar minha filha para a morte. Elas não parecem mais ameaçadoras. Elas são apenas montanhas, testemunhas mudas da nossa resistência. Eu toco o meu peito. O coração bate tranquilo. A intuição, aquele alarme que gritou dentro de mim na sacristia, agora descansa. Mas ele não dorme. Ele está ali vigilante, pronto para despertar ao menor sinal de perigo. Porque uma mãe nunca deixa de ser sentinela. Eu me pergunto, quantas outras mães estão neste exato momento sentindo aquele frio na espinha, aquela desconfiança sem nome sobre alguém que entrou na vida dos seus filhos? Quantas estão sendo chamadas de loucas por verem o que ninguém mais vê? A minha história não é apenas sobre um crime evitado. É sobre a coragem de acreditar no invisível. É sobre ter a audácia de gritar fogo
quando todos os outros estão aplaudindo a fumaça. A noite cai suavemente. Eu volto para dentro de casa para o calor da minha família e fecho a porta. Tranco a fechadura. Não por medo, mas para proteger o tesouro que está aqui dentro. A paz, a minha paz conquistada a ferro e fogo. E se o diabo bater a minha porta de novo, ele vai encontrar 3 mulheres que aprenderam a olhar no escuro. E nós não vamos piscar. O pôr do sol traz a paz após a tempestade, mas a cicatriz nos lembra da luta. Como está o seu coração? Agora, depois de viver tudo isso conosco, escreva nos comentários uma palavra que define essa história para você. Eu vou ler cada uma delas. Aviso. Importante. Esta história é uma obra de ficção criada para fins de entretenimento. No entanto, os temas abordados como violência doméstica, estelionato sentimental, relacionamentos abusivos e crimes contra a vida refletem realidades duras e perigosas que muitas pessoas enfrentam diariamente. Se você ou alguém que você conhece está vivendo uma situação semelhante, se sente ameaçado, controlado ou em perigo dentro de um relacionamento, não ignore os sinais. A sua segurança e a sua vida são o bem mais precioso. Não hesite em buscar apoio de familiares amigos de confiança ou das autoridades competentes em sua região. O silêncio é a arma do agressor. A denúncia é o primeiro passo para a liberdade.